gente, tudo bem? Meu nome é Eric, sou mediador de Química. Seja bem-vindo a mais uma orientação acadêmica especial do Polo de Guapimirim. E hoje o tema é energia, né? Então, fiquem ligados aqui, não percam, né? Que é muito importante a participação de vocês ao longo da nossa discussão, tá? E podemos contar com a participação minha e do José. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre diversos pontos interessantes acerca da energia, tá? E para poder começar, vamos falar sobre a definição de energia, né? Como é que a gente definiria energia? Bom, não tem uma maneira, digamos assim, precisa para a gente poder falar o que é de fato energia, né? Então, a melhor maneira que a gente poderia, né, conceituar é falar o seguinte: energia é tudo aquilo que é produzido a partir de um esforço, de um trabalho que nós realizamos, tá? Então, se aquilo exprime esforço, né, então a gente pode definir isso como energia, tá? E é aplicada a diversos processos, né, nosso dia a dia, seja em produção de energia do nosso corpo, quando a gente consome algum alimento, energia elétrica, né, que mantém a nossa geladeira ligada, que mantém o nosso chuveiro esquentando, né? Existem então diversas formas de energia também, energia térmica, energia produzida pelos ventos, energia mecânica, diversos tipos de energia. É importante a gente lembrar o seguinte também, pessoal, que energia é capaz, né, de ser convertida em outra, como por exemplo, quando a gente liga o ferro de passar, né, para poder dar uma engomada na nossa roupa, a energia elétrica é convertida em energia térmica, né? Então, ocorre nesse processo, né, de conversão de um tipo de energia em outra, né? E de onde provém essa energia, né? Da onde ela vem? A energia elétrica, você deve lembrar, você deve saber que não existe uma fonte natural na natureza, né? Tipo, aqui ó, uma fonte de energia elétrica. Então ela tem que ser gerada de alguma maneira. Então tem as hidrelétricas, as termoelétricas que geram energia que abastecem, né, as nossas casas, cidades, os países, o mundo, né? Então, a partir dessa premissa nós temos tipos de fontes, né, que são renováveis e fontes que não são renováveis. Fontes renováveis, né, são aquelas que a curto prazo a gente consegue, né, substituir, que a gente consegue fazer uma reposição. E aquelas não renováveis que levam certo tempo, demora, né, até que essa reposição seja feita. Ou seja, ela tem um data limite, né? Então, tipo, ela tem uma certa finitude, como por exemplo o petróleo. Ele é uma matriz energética importante, muito utilizada por nós, mas é ciente de que é uma fonte finita, que um momento vai acabar, porque o consumo excessivo nosso, né, acaba culminando, né, no seu possível esgotamento. Estudos dizem que até 2050 nós estaremos, né, já consumindo praticamente todo o petróleo que existe no mundo. Então, tá aí um bom exemplo de uma fonte que não é renovável. E o mais importante também que a gente deve destacar aqui, pessoal, é falar o seguinte: tá quente, né? É a gente poder comentar sobre as fontes, né, de energia, né? Como eu falei para você, a energia elétrica ela não tem uma fonte na natureza, mas os outros tipos de energia, como elas são geradas, né? Existem várias formas, por exemplo, a energia produzida pelos ventos, a energia que pode ser gerada também a partir da decomposição de alimentos. Então, existem várias formas de a gente conseguir, né, obter energia. E o mais importante também que a gente pode ressaltar aqui para poder falar sobre ela é que, se a gente for parar para pensar, né, anos atrás, no passado e hoje, comparar esses dois momentos, o que traz de diferente, né, o que a gente pode trazer como avanço, como modificação que a gente vai perceber de um período para outro, é justamente a questão da matriz energética. Então ela é realmente um fator que promove, sim, né, as grandes modificações, as transformações na vida, no nosso modo de vida, na vida do ser humano, tá? Né? Então, sabemos sobre a sua forma de obtenção, que é muito importante, né? A gente não pode esquecer, mas quais serão os impactos, né, no meio ambiente para que a gente obtenha essa forma de energia? Será que é limpa? Será que ela polui? Então, justamente isso que nós vamos discutir ao longo da nossa orientação acadêmica. Não perca, fica ligado aqui com a gente, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José, sou professor de biologia, né, e mediador de biologia
do pré-vestibular social do CDR, do Polo de Guapimirim. E eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês sobre energia, né? Continuando falando o que a Carol já conversou com vocês, né? O que o Eric já vai falar também. E quando a gente fala de energia, isso é um tema, na verdade, muito extenso, né? Muita coisa que a gente tem para poder abordar desse assunto. Vocês veem energia de formas diferentes, né? Na biologia, na química, com abordagem diferente na biologia, na química, na física, em outras áreas, na geografia. Então, trazendo para a biologia, vocês falam de energia, né, lá no processo de fotossíntese, por exemplo, né? Então, vocês falam da energia solar, né, que aquela planta ela vai tá absorvendo, né, para produzir carboidratos, por exemplo. A gente fala da energia dentro das nossas células, né, que é o ATP, que é aquela molécula energética. E, enfim, a gente fala da energia de ativação necessária nas reações químicas, né, que é a energia necessária para que ocorra. Então, esse é um tema absurdamente extenso, né? E tudo isso é energia, né? São abordagens diferentes para tratar de um mesmo assunto. O texto que vocês receberam, ele tinha diferentes abordagens de energia e, em um momento, ele falava muito interessante, de uma forma muito interessante, sobre as fontes de energia, né? Fontes renováveis e não renováveis. E isso é muito interessante, eu acredito até que seja algo a pensar, que possibilidade de cair no vestibular e tudo mais. Então, quando a gente começa a falar desse tema, né, dessas fontes de energia, né, dessa matriz energética, eu acho muito importante a gente pensar e abordar e conversar sobre o fato que o Brasil ele tem uma matriz energética muito mais renovável do que o mundo, digamos assim, né? Então, se você compara a matriz energética brasileira e a matriz energética mundial, você consegue ver que a matriz energética brasileira ela é muito boa, né? O Brasil ele tem muitos problemas socioambientais, né, como a gente sabe, mas em termos de energia renovável, ele é realmente muito bom. E isso por quê? Porque a gente vê, lá no texto falava sobre diferentes formas de energia, né? Então falava sobre o petróleo, o carvão mineral, por exemplo, né? o gás natural, falava sobre várias dessas energias que não são renováveis. Então se pega o petróleo, o carvão mineral, eles liberam gases que podem intensificar o efeito estufa, né? Então você pensa, por exemplo, em gases tipo o CO2, que é o dióxido de carbono, né? No processo de obtenção de energia por meio desses produtos não renováveis, né, principalmente esse petróleo, esse carvão mineral, você tem a liberação de gases que podem intensificar esse efeito estufa, né, podendo gerar o aquecimento global, ou então gases como enxofre, óxidos de enxofre que podem gerar chuva ácida, tá? E acabam sendo gases muito poluentes, né? Então essas fontes de energia elas acabam trazendo um prejuízo muito grande, né, pro meio ambiente. E daí está a importância de se investir em fontes de energia renovável, né? Então você pensa em energia solar, por exemplo, na energia eólica, né? Energia solar que vai ser utilizado, né? Potencializar a geração de energia por meio do sol mesmo, né? A energia eólica que é a utilização através dos ventos, ou até mesmo a energia biomassa, que é a geração de energia através de compostos, né, orgânicos, oriundos de animais e de vegetais, né, da matéria orgânica oriunda desses organismos. Então, todas essas energias, essas fontes de energias, elas têm um prejuízo muito menor, né? Elas têm muitas vantagens vantagens em sentido ambiental, né? Elas não geram tantos impactos ambientais, elas são muito positivas para o meio ambiente. E o Brasil ele vem investindo há um tempo nessas fontes de energia, o que é muito interessante. Uma fonte de energia também muito, muito comentada, muito questionada, né? Muito discutida, é a energia nuclear, que também pode gerar muitos impactos ambientais, como graças à utilização, né, desses isótopos radioativos ali, e tem energia hidráulica, que é uma fonte de energia renovável muito usada, né, no Brasil. Então essa fonte de energia, apesar dela ter alguns prejuízos ambientais também, né, afetar algumas regiões de córregos e tudo mais, de modo geral, o efeito negativo dela é bem menor, né, ela causa bem menos danos ao meio ambiente que as outras fontes que não são renováveis. Então, pensar em fontes de energia renováveis como uma saída para a redução desses impactos ambientais é uma tarefa muito importante para vocês que são vestibulandos e para nós como cidadãos mesmo.
Então, é um tema que eu acho importante ser abordado, que a gente pode discutir mais para frente, com toda certeza, e que eu acredito que seja importante a gente levantar esse pensamento crítico quanto a isso, tá bom? Eu fiz esse apanhado mais geral e o Eric vai continuar falando, né, sobre alguns pontos específicos dessa questão, desse grande tema que é a energia, tá bom, gente? Um beijo grande. Nós sabemos que a energia é um fator muito importante para a humanidade, só que a gente tem que parar para pensar um pouco na forma de obtenção da energia, né? E dos impactos ambientais atrelados a ela. Então, quais são as maneiras que nós temos disponíveis para poder minimizar os impactos ambientais causados na produção energética? Bom, pensando nisso, que tal a gente poder substituir substâncias que são tóxicas por outras não tóxicas, por processos que sejam muito mais eficientes e com menor produção, né, de produtos que sejam nocivos para o meio, né? Então, à luz disso, foi desenvolvida a Química Verde, né? E a Química Verde tem, né, inúmeras técnicas justamente com essa finalidade, né? Nós construirmos um mundo onde a gente consiga reduzir, né, ou minimizar, pelo menos de forma considerável, os impactos, né, ambientais, minimizar os possíveis potenciais poluidores, né? Conseguir minimizar as possíveis consequências nocivas que o meio pode ter, certo? Então, a palavra-chave é redução. Redução, né, do nosso consumo de energia, porque se a gente precisa consumir energia de forma crescente, nós vamos precisar de novas fontes energéticas e, consequentemente, nós vamos começar a consumir fontes de energia que não são renováveis, o que não é interessante para a gente. Por sua vez, também, consumo de mais matéria-prima para a produção de energia. E, mais uma vez, como outra consequência também, nós temos, né, os impactos, né, ambientais, que são a poluição do meio ambiente, seja do ar, seja da terra, seja dos lençóis freáticos, né, enfim, dos oceanos. Então, como vocês podem ver, né, tudo, né, forma-se dentro de uma cadeia, tudo está interligado. Então, é muito importante a gente né, pensar de que maneira nós podemos minimizar esses efeitos. Tá bom, sabemos quais são o que nós podemos fazer para reduzir, mas quais são as ações que nós podemos adotar para poder, né, combater isso, para poder mudar essa realidade, né? Então, uma das primeiras ações que nós podemos adotar é o uso de substâncias que sejam mais eficientes, ou seja, nós teremos um rendimento melhor, né? E, consequentemente, nós teremos menor produção de impurezas durante esse processo, né? Como que a gente pode pensar nisso? Nós teremos uma reação onde a gente vai conseguir um rendimento satisfatório, a gente vai conseguir um produto final que a gente nos interessa e, consequentemente, esse produto não vai gerar não vai formar outras substâncias que sejam tóxicas. Esse é um processo interessante. Interessante também a gente rever as substâncias que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. Como vocês devem lembrar, anteriormente usávamos CFC, né, o gás utilizado em refrigeradores, e até mesmo em desodorantes spray. Só que essa substância não foi mais utilizada por ela ser tóxica. Então, né, a partir dessa ideia, seria interessante também rever outros processos, outros itens que nós utilizamos para ver uma substância que seja mais eficiente sem nós consigamos utilizar essa substância, né, utilizar esse bem sem que polua o meio. E não menos importante é tentar pensar na redução do consumo de energia. Por exemplo, às vezes você não está naquele ambiente, deixar a luz acesa, às vezes você vai tomar banho, deixa a água lá aberta, né? Chuveiro ligado, às vezes deixa o celular na tomada de forma desnecessária. Enfim, são várias pequenas ações, pessoal, que vão causar um grande impacto positivo, né, para o ser humano, para o meio ambiente. Então, à luz de tudo que nós falamos, né, no nosso debate, na nossa discussão, é importante a gente pensar de que forma eu, né, você como cidadão, a gente pode contribuir para a redução disso. Então, que tal a gente parar para pensar um pouco melhor, né, nos candidatos que a gente vai escolher para poder ocupar cargos políticos, né? Porque serão essas pessoas responsáveis, né, para poder criar leis, criar meios, justamente para combater, né, essas práticas que podem ser nocivas para nós e para as gerações atuais e para as gerações futuras.
E não somente isso, também é um assunto muito importante, né? Para a gente poder utilizar possivelmente numa redação, numa questão de química, vocês podem ter parado ali, por exemplo, que gosta de falar bastante sobre as questões ambientais. Então, isso é importante, não só para a nossa vida como cidadão, mas também para a nossa vida como estudante. Então, é um assunto muito importante, é relevante para todos nós. É importante, né, que após vocês verem esse vídeo, que vocês façam pesquisa, que vocês entrem em contato conosco, caso vocês queiram saber algo mais, né, acerca de tudo que nós falamos aqui, tá? Agradecemos muito que você tenha visto esse vídeo até agora e até a próxima, galera. Muito obrigado pela atenção.